15 anos. Hoje vou contar como me vinguei do meu pai. Ele invadiu meu espaço pessoal. Nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Mas eu simplesmente não podia deixar isso acontecer. Bem, vamos começar pelo princípio, né? Minha mãe morreu quando eu ainda era pequena, então eu mal me lembro dela. Meu pai era policial, então estava sempre ocupado e nunca parava em casa. Eu fui criada pela minha avó e ela adorava me alimentar. Era o que ela mais gostava de fazer. E eu adorava todo tipo de comida, panquecas, donuts, hambúrgueres, pizzas, tudo. Então, fiquei com sobrepeso mesmo sendo bem novinha. No ensino fundamental, eu não tinha muitos amigos, então a comida era uma espécie de refúgio para mim. Aí, minha avó morreu. E acho que desde então a comida se tornou uma espécie de lembrança dos nossos bons momentos juntas. Quando me sentia sozinha ou insegura, eu pegava o que tinha na geladeira e me empanturrava. Aos 14 anos, eu já pesava mais de 90 quilos e meu estilo de vida não era ativo, muito menos saudável. Eu tentava não olhar muito para o espelho, nem pensar muito sobre a minha aparência. Eu focava mais nos estudos, adorava literatura e história da arte. E sim, eu evitava qualquer tipo de atividade ao ar livre. Mas tudo mudou quando meu pai se aposentou. Ele tinha passado pelo exército antes de se tornar policial, então sempre foi muito ativo. Às vezes, até demais. Infelizmente, depois de se aposentar, ele concentrou todos os seus esforços em mim. Acho que ele queria se redimir por não ter me dado atenção quando eu era criança, mas na maioria das vezes a atenção que ele me dava era estranha. A minha aparência era o principal problema para ele, claro. Ele comentava sobre o meu peso e sugeria diferentes tipos de exercícios físicos, mas eu sempre me esquivava desse tipo de conversa. Aí um dia, meus colegas de escola foram convidados para fazer uma viagem para a Europa durante as férias escolares, que seriam daqui a 3 meses. Eu queria muito ir também. Eu sabia que meu pai tinha condições de pagar os custos da viagem, então fiquei super empolgada. Mas, quando cheguei em casa e contei sobre a viagem para a Europa, ele pareceu chateado. Parece que ele já tinha me inscrito em um acampamento de perda de peso que aconteceria justamente durante as férias, e sem me perguntar. Eu fiquei chocada. Mas meu desejo de ir para a Europa era maior do que a vontade de expressar a minha raiva. É por isso que me contive. E apresentei meus argumentos. Visitar a Europa era uma ótima oportunidade de mergulhar na história da arte, e isso poderia me ajudar futuramente, quando estivesse me candidatando a alguma universidade. Além do mais, desde criança o meu sonho era visitar os museus de Paris e Roma. Por fim, meu pai mudou de ideia. Ele aceitou cancelar o acampamento e financiar minha viagem, mas com uma condição: que eu perdesse pelo menos 14 quilos em 3 meses. Eu tinha que fazer tudo o que ele me recomendasse no que se refere à alimentação e exercícios. E eu topei. Não só para agradar o meu pai, mas porque eu também estava a fim de perder peso. Sabe, tinha um cara na escola, o Josh, e com certeza ele iria participar da viagem. Eu sempre fui apaixonada por ele, mas me sentia insegura e envergonhada na presença dele. Aí pensei que se perdesse alguns quilinhos seria mais fácil me aproximar dele. Então, no dia seguinte, meu pai acordou às 5:30 da manhã. Ele arrumou um lugar no porão para o nosso treinamento, e no quintal de casa também. Era uma espécie de circuito com obstáculos pelo qual eu deveria passar todas as manhãs, independentemente de qualquer coisa. Todo santo dia. Eu tinha que acordar, correr ao redor do quarteirão, fazer flexões, pular corda, pular nos pneus, fazer barra fixa no quintal de casa e depois malhar no porão. E só depois disso eu podia tomar um banho e comer meu café da manhã minúsculo, saudável e de baixa caloria. Na primeira semana desse inferno, eu mal conseguia mexer os braços e pernas. Cada músculo do meu corpo doía. Até alguns músculos que eu nem sabia que existiam. Durante esses treinos, meu pai se empolgava e gritava comigo, usando palavras duras. Ele me tratava como um soldado e, obviamente, abusava do poder que tinha. Aquilo me intimidava demais. Eu chegava a chorar. Outra coisa, meu pai ficou meio que obcecado por restringir minha alimentação. Ele fazia marmitinhas de brócolis e cenoura para eu levar para a escola, lia todas as informações nutricionais nos rótulos nos supermercados, contava todas as minhas calorias durante o dia e assistia a tutoriais de perda de peso no YouTube. O curioso era que nesse meio tempo, meu pai continuava comendo seus lanches. Nós jantávamos juntos quase todas as noites. Eu comia meu peixe assado com cenoura e ele comia suas asinhas de frango com batata frita, pão, sorvete e mais um monte de coisas deliciosas. Ele dizia que podia se dar ao luxo de comer tudo aquilo, pois estava em boa forma.
Pois é, meu pai me zoava assim, na cara dura. Ele tentava me deixar com raiva. Na cabeça dele, a raiva seria uma boa motivação para eu me empenhar ainda mais. Mas essa abordagem dele só me fez sentir mais fraca. Para falar a verdade, eu até pensei em desistir. A viagem para a Europa não parecia mais tão encantadora quando comparada a um pedacinho de chocolate. Mas aí eu lembrei do Josh e aquilo me deu forças para continuar. Meus amigos da escola, o Mike e a Shannon, perceberam que eu tinha mudado e que estava começando a ficar exausta. Eles ficaram preocupados comigo e suspeitaram que eu tinha algum distúrbio alimentar. Até o psicólogo da escola perguntou se eu queria conversar com ele. Mas eu tinha vergonha de contar sobre o acordo que tinha feito com meu pai e só dizia que tinha resolvido levar uma vida mais saudável por conta própria. Dentro de 8 semanas, as coisas foram ficando mais fáceis e eu comecei a me acostumar com meu novo estilo de vida. Eu até comecei a gostar dele. E meus esforços deram resultados. Eu perdi cerca de 9 quilos. Ficou até mais fácil respirar. Mas, em um fim de semana, meu pai fez um churrasco no quintal lá de casa. Era o aniversário de 55 anos dele e ele convidou todos os seus amigos e colegas do trabalho. Os convidados se empanturraram de carne, bolo e tudo mais, enquanto eu fiquei só com água e maçã. Em determinado momento, meu pai pediu que eu tirasse uma foto dele com seus colegas e me deu seu celular. Enquanto ele estava distraído conversando com seus convidados, eu olhei as fotos no celular dele só para checar se tinha fotografado bem. Aí, cliquei por engano em outro ícone e um aplicativo misterioso se abriu. Eu vi um vídeo que tinha uma geladeira. Peraí, era a nossa geladeira! Eu dei uma olhada rápida no vídeo e me dei conta de que meu pai tinha uma ferramenta para rastrear o que estava acontecendo na nossa geladeira em tempo real. E eu apareci no vídeo procurando alguma coisa para comer na geladeira. Eu fiquei tão surpresa e me senti tão traída. Como ele era capaz de fazer uma coisa tão repugnante dessas? Eu não contei nada sobre a minha descoberta, mas inspecionei a geladeira e vi onde a câmera estava escondida. Aí, eu simplesmente fechei a geladeira e fingi estar curtindo a festa. Eu fiquei furiosa. Eu estava seguindo aquela dieta e as regras estúpidas dele como se fosse uma marionete. E nem assim ele se dava por satisfeito. Quer dizer, uma câmera dentro da geladeira? Fala sério! Quem em sã consciência faria uma coisa dessas? Mais tarde, naquela noite, eu estava sentada no meu quarto com o Mike e com a Shannon e finalmente contei a história do acordo com meu pai e sobre a geladeira. Eu nunca tinha desabafado depois da morte da minha avó 5 anos atrás e agora eu estava sentada de frente para os meus amigos, chorando. Eles ficaram muito comovidos e naquela mesma noite nós bolamos um plano genial. Na semana seguinte, quando meu pai estava fora de casa, eu convidei o Mike para ir lá em casa. Ele colocou um gorro e uma máscara. Nós o fizemos parecer um ladrão que tinha invadido a minha casa. Eu abri a geladeira, fingindo estar pegando alguma comida de lá, quando o Mike me atacou por trás com uma faca de brinquedo. Nós simulamos um assassinato. Eu gritei, implorando ajuda de frente para a geladeira aberta. Eu chorei e chamei meu pai de frente para a câmera. Daí, caí no chão e o Mike fechou a geladeira. Depois disso, nós rimos histericamente, comemos um jantar delicioso juntos e meu assassino foi embora. Depois de aproximadamente 2 horas, eu ouvi sirenes de polícia e meu pai entrou desesperadamente em casa. Ele estava horrorizado. Eu nunca tinha visto ele tão assustado em toda a minha vida. Enquanto isso, eu estava sentada no sofá, sã e salva e de barriga cheia. Quando ele me viu viva, correu em minha direção, me abraçou e começou a chorar. Aquela foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Mas depois ele se recompôs e me pediu explicações. Aí eu o levei à cozinha e mostrei os resquícios da nossa pegadinha. Eu peguei a câmera escondida, mostrei pra ele e disse que o que ele tinha feito era um desrespeito à minha privacidade e que ele deveria se envergonhar. Ao mesmo tempo, eu senti culpa, porque meu pai parecia tão transtornado quando entrou em casa. Acho que aquele foi o primeiro momento na minha vida em que pude ver que ele me amava muito e que gostava de mim do jeito que eu era. Ele olhou pra mim como se eu fosse uma espécie de tesouro. Ele ficou confuso, confessou ter mesmo feito aquilo e pediu perdão. Depois daquela noite, meu pai mudou totalmente de atitude em relação a mim. Agora ele me deixa fazer o que eu quero e me trata com carinho e amor. E devo confessar que sinto pouca falta da disciplina dele, pois aprendi a ter controle sobre mim mesma. Agora estou pesando 77 quilos e pretendo continuar me transformando em uma versão mais ativa, saudável e confiante de mim mesma.
Eu revi minha alimentação e minha rotina de exercícios para torná-las mais prazerosas e para conseguir mantê-las a longo prazo. Essa história me ensinou muito. Quando tentar perder peso, não faça isso pelo que os outros pensam ou dizem. Faça isso por você. Eu tive a chance de conhecer melhor o Josh durante esse período e vi que ele era um cara comum. Ou seja, não tinha por que eu ser tão obcecada por ele. Ah, e lembra da minha viagem para a Europa? Depois da pegadinha, meu pai topou bancar minhas férias, quer eu cumpra ou não o desafio dele. Então, daqui a 2 semanas, eu estou partindo para a Europa. Então, é isso. Conte pra mim nos comentários o que você faria se descobrisse por acaso que alguém está te espionando. E se tiver gostado da minha história, deixe um joinha e inscreva-se no canal